pode se assentar em nome de Jesus. Hoje começa então a nova temporada das 7 chaves de Davi. Primeira chave, a chave do conhecimento. Em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 3, diz assim: com a sabedoria se constrói a casa e com conhecimento ela se firma. A sabedoria estava com Deus desde o início. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver várias vezes a sabedoria dando discurso. A sabedoria ela dá discurso. A sabedoria ela comprova que estava com Deus no início. E aí eu entendo o seguinte: Deus, ele criou primeiro, ele criou a sabedoria. A primeira coisa que Deus criou foi a sabedoria. Depois ele veio criar todas as outras coisas. Porque ele mesmo aqui, aí o escritor de Provérbios fala: com sabedoria se constrói a casa e com conhecimento ela se firma. Nós acabamos de ler na oferta que Salomão, no início do seu reinado, a primeira coisa que ele pede a Deus não foi riqueza, não foi bens e não foi honra, mas foi sabedoria. Porque Salomão entendia que aquele que tem conhecimento, naturalmente ele vai ter todas as outras coisas. E essa é uma verdade. Você vê que a rainha de Sabá, ela era a rainha da Etiópia, ela sai da Etiópia. Naquela época a Etiópia era um país riquíssimo. A Etiópia foi uma potência, como hoje é os Estados Unidos, como hoje é China. Teve uma época, em alguns séculos lá atrás, a Etiópia ela foi um país riquíssimo, que dominava, que tinha um poder muito grande de riqueza, de ouro, de prata. Mas Satanás, você vê que Satanás entrou de uma forma na Etiópia, que hoje a Etiópia nem lembra ser o país que já foi. A rainha de Sabá, que era a rainha da Etiópia, no ápice da Etiópia, foi para Israel, porque ouviu falar da sabedoria de Salomão. E quando ela chega lá, ela fica assustada, porque ela disse assim: me falaram que você era inteligente, me falaram que você era sábio, mas eu vejo que na verdade você sobressaiu, você é muito mais do que falaram, você é muito mais, você realmente tem uma sabedoria, um conhecimento diferenciado. Ela foi com uma lista de perguntas, e ela fez todas as perguntas, as mais difíceis. Talvez ela pegou os sábios do seu reino e falou assim: ó, bola umas perguntas aí que eu vou fazer para Salomão. Aí ela foi lá com a prova do Enem para Salomão, e Salomão acertou tudo. Salomão tirou 10, Salomão tirou 10, Salomão tirou 15. Sabe quando, na época da escola, que você ia fazer uma prova, e quando você não estava com preguiça, porque eu aprendi uma coisa: ninguém é burro. Ninguém é burro, porque o cérebro de todo mundo é igual. O cérebro de todo mundo foi criado por Deus da mesma forma, com a mesma capacidade. Só que tem gente que usa, que desenvolve, e tem gente que não desenvolve. Então, você sabe quando você resolvia estudar, que você ia para uma prova, aí tinha a questão, e você estava estudado naquele dia, e aí, ao invés de você responder o básico, você respondia o básico, mas você continuava escrevendo a resposta, só para se gabar depois, porque a professora, na hora que ia corrigir a prova, ela fala assim: quem foi esse que respondeu dessa forma? Nossa, só perguntei uma coisa, já estava certo. Não, mas você fez questão de escrever o texto inteiro que você estudou, só para ganhar um parabéns, só para ganhar um elogio. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ela perguntava A, ele respondia A, ele respondia B, ele respondia C. Ele realmente mostrou que ele era um homem que tinha uma sabedoria, que tinha um conhecimento, porque Deus deu para ele. E a grande notícia é: Salomão não recebeu essa sabedoria de um diploma humano. Salomão não recebeu essa sabedoria de uma faculdade humana. Salomão não recebeu essa sabedoria de um aprendizado com os homens, mas foi o próprio Deus que deu a Salomão a sabedoria. E eu quero dizer que esse mesmo Deus está aqui nessa noite para nos dar a chave do conhecimento. Mas nós, falando do conhecimento, nós entendemos o conhecimento em 3 âmbitos. O primeiro é a inteligência. A inteligência, ela vem do homem. O conhecimento vem de Deus. A inteligência, Deus já fez o homem nascer com a inteligência. Só que, como eu falei, alguns desenvolvem e outros não desenvolvem. Você vê, além de Salomão no Velho Testamento, quem a gente vê se mover com tamanha inteligência no Novo Testamento? Eu estou falando não de conhecimento de Deus. Esse é o terceiro âmbito. Estou falando do primeiro âmbito, a inteligência. Quem nós vemos no Novo Testamento se mover na mesma intensidade que Salomão? Depois de Salomão, não houve outro.
Mas quando Jesus pisou na terra e que Jesus começou a desenvolver seu ministério, ele já impressionava a todos. Se você vê lá em Lucas, fala que Maria, uma certa vez foi no templo com José, para entregar um sacrifício anual, para participar do culto no templo, e fala que eles foram embora, e de repente, no meio do caminho, eles lembram que Jesus não estava com eles. Jesus tinha 12 anos nessa época. Aí eles voltam correndo, procurando Jesus, e procura Jesus em todo quanto é lugar, não acha Jesus. Quando vai achar, Jesus estava numa roda, com um monte de anciãos, com um monte de sábios, e os sábios estavam ouvindo Jesus falar. Com 12 anos de idade, ele já ensinava os anciãos, ele já ensinava os mais velhos, ele ensinava com sabedoria de Deus, e os mais velhos paravam para escutar Jesus falar. Então você vê, às vezes tem gente que fala assim, quando eu ficar velho eu vou ficar inteligente. Não faça isso. Jesus com 12 anos já era inteligente, já tinha conhecimento. Então por quê? Porque ele estava conectado com Deus, que ele estava conectado com o Pai. Você vê nas atitudes de Jesus que ele sempre teve essa inteligência, que ele sempre teve essa sabedoria. Porque não adianta você falar, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria, e muitas vezes na hora de utilizar, você não utiliza. As suas atitudes mostram se você amadureceu. As suas atitudes mostram se você realmente tem sabedoria, se você realmente está desenvolvendo a sua inteligência, se você está realmente conectado com o Pai. Você vê que Jesus ele foi provado, lá em Lucas no capítulo 4, que ele foi quando Satanás veio tentar Jesus, que Satanás disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus já dá uma resposta já, que ninguém daria. Jesus fala assim, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus poderia fazer uma demonstração, poderia fazer um milagre ali, só para mostrar que ele era o Filho de Deus, mas ele não caiu na do diabo, porque quem é sábio não cai na do diabo. Jesus poderia ter expulsado Judas do meio dos discípulos, porque sabia que Judas ia trair ele, mas ele não faz. O que ele faz? Na verdade, ele dá oportunidades para Judas. A Bíblia fala em Zacarias, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é pelo poder de Deus. Existe um psicólogo muito famoso nesse tempo, que chama-se Augusto Cury. Quem já ouviu falar do Augusto Cury? Augusto Cury, ele escreveu alguns livros que no momento que ele escreveu, ele ainda não era cristão. Ele escreveu um livro chamado Jesus, o maior líder que existiu. Quem já leu esse livro? Jesus, o maior líder que existiu. E isso é até bom para quem é supervisor, gerente de empresa. Jesus, se tem alguém que sabia ter uma equipe nas mãos, era Jesus. Mas esse livro ainda não vendeu muito, foi best-seller também. Mas teve um livro que foi melhor. E que, na verdade, quando eu ouvi falar desse livro, quando eu pensei em falar desse livro, eu falei, vou falar para eles lerem, né? Vou indicar para eles lerem. E aí o que me chamou a atenção, ele escreveu um livro chamado Análise da Inteligência de Cristo. Quem já leu esse livro? Análise da Inteligência de Cristo. Leia esse livro. Só que, para minha surpresa, há anos atrás eu ouvi falar desse livro. Para minha surpresa, já está no 5º volume. Já está no 5º volume. E eu acho que esse livro não vai terminar. Porque cada vez que você conhece a mente de Cristo, ele te surpreende, ele mostra um caminho que a gente não conhece, ele mostra uma sacada que a gente não conhece. Jesus surpreendia a todos. Por isso que os fariseus tentavam pegar Jesus, mas Jesus, ele tinha uma mente diferenciada, ele conseguia ler as pessoas, ele conseguia ler, nem sempre foi revelação de Deus. Que ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não foi revelação de Deus, foi que ele conseguiu ler a imaturidade de Pedro. Pedro, você ainda, você está engateando na fé, você está oscilando, você vai cair. Como por esses tempos aí, eu falei para a Fran, às vezes Deus me dá esse discernimento, eu consigo ler as pessoas também. E eu falei para ela assim, aquele fulano ali vai cair na fé. Passou um mês, caiu na fé. Mas não foi Deus que me revelou, eu vi.
Eu vi, porque quando você tem um discernimento espiritual, você vai vendo as pessoas que estão amadurecendo, você vai vendo as pessoas que estão, na verdade, só regredindo, você vai vendo as pessoas que agora, você pode confiar, você pode colocar uma responsabilidade na mão, você vê aquela que você não pode pôr nada, porque ela não vai te responder. Então, Jesus era assim, e o Augusto Cury fez essa análise, e depois que ele fez essa análise, ele se converteu ao cristianismo. O Augusto Cury hoje, ele é cristão, porque de olhar, de ver a mente de Cristo, falou assim, não, realmente ele é Deus, realmente ele é o Filho de Deus. Mas a palavra de Deus fala, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Porém, nós, se quisermos, nós temos a mente de Cristo. E hoje, a primeira chave, eu podia falar, a primeira chave vai ser a chave da tua prosperidade, mas a prosperidade é o resultado, e o processo é o conhecimento. Quem tem conhecimento, tem resultado, é automático. E Deus hoje vai colocar esse conhecimento na tua vida, vai colocar essa chave do conhecimento nas tuas mãos, para que você comece a ver o resultado mudar. Se você não tiver o conhecimento, o resultado vai ser o mesmo, mas com conhecimento, você vai edificar a casa, e com sabedoria, você vai edificar a casa, e com conhecimento, ela vai se firmar a partir de agora, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. A Bíblia fala, Provérbios capítulo 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo mais que se deseja não pode se comparar a ela. Aqui, o segundo âmbito é o âmbito da sabedoria, é a descoberta. Então, a sabedoria, ela te faz descobrir, nada mais é do que descobrir. Sabedoria, ter sabedoria é conhecer o que ninguém conhece. E tem coisas que durante a vida, Deus vai abrindo o nosso entendimento e nós vamos descobrindo. Conhecimento é descoberta. E descoberta não é nem sempre o que nós descobrimos vai ser o que nós verdadeiramente esperamos. Então, eu peço para Deus o conhecimento, para que Deus possa realmente me falar, para que eu possa ser melhor. Eu possa entender que eu posso ser melhor, eu posso descobrir que eu posso ser melhor. Eu peço conhecimento para que Deus me mostre naquilo que eu estou errando, para que eu descubra onde está o meu erro. Porque fala que errar é humano, mas insistir no erro é o quê? Burrice. Já diria o português de Portugal. O português pediu para a mulher: me vê um shampoo, Maria, para eu tomar banho. Entrou no chuveiro, daqui a pouco ele grita, passou 2 minutos, ele entregou um shampoo, passou 2 minutos, ele falou: Maria, me dá outro shampoo. Ela foi levar, ela falou, mas homem, eu acabei de te dar um shampoo para você lavar o cabelo, por que você pediu outro? Não, porque esse aqui é para cabelos secos e o meu já molhou. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. A gente fica brincando com os portugueses, mas você sabe que eu fui para Portugal? E quando eu fui para Portugal, você sabe que lá nós somos os burros? A gente conta a piada deles aqui, mas lá em Portugal é eles que brincam com a gente. O Daniel falou que só existe 2 piadas de português, o resto é tudo caso verídico. Quando eu fui a Portugal, é um frio, eu fui bem na época do frio, final do ano assim, né? E, só faltou, tava nevando, eu fui para uma divisa de Portugal com a Espanha, tava nevando. Aí eu ia jogar bola, na época eu fui para jogar bola, aí a gente ia treinar, eu coloquei 3 calças, né? E eles ficavam tirando mó sarro, olha lá o brasileiro, ó, ficava contando piada da gente, olha lá, 3 calças, não sei o que, né? Quantas calças tem aí, gajo? Tem quantas calças? Tem 4, 5 calças aí, ficavam só brincando comigo, né? Aí, você acredita que eles ficaram olhando no vestiário, quando eu fui tomar banho, eles ficaram prestando atenção para arrumar alguma coisa para me zoar. Eu lembro que eu saí do vestiário, né, todo meio tímido, eu tinha 18 anos, 17 anos de idade, todo meio tímido lá no vestiário. Aí eles ficaram prestando atenção. Aí um falou para o outro assim: ah lá o gajo, ó. Eu nunca vi isso. Ao invés de enxugar a parte de cima primeiro, ele enxuga a parte de baixo e depois enxuga a parte de cima. Ficavam lá tirando sarro de mim. Mas às vezes a gente brinca assim, mas quantas vezes nós também damos demonstrações de burrice? Agora, faço uma pergunta para você: quantas coisas na sua vida você fez que se fosse hoje você não faria? Levanta a mão.
Se fosse hoje, você falava assim, pastor, olha, ó. Sabe assim, bate assim, ó. Agora eu pergunto, será que se Deus tivesse uma oportunidade de voltar lá atrás, de consertar, de fazer diferente, hoje, você estaria maduro para fazer? Ou não? Ou você pensa que tá, mas você na verdade, hoje não amadureceu em nada, não aprendeu nada, não ficou mais inteligente com os seus erros. Porque os erros também nos ensinam. Amém? Então, se você já errou uma vez, olha para os seus erros e fala assim, eu posso até errar em outra coisa, mas isso daqui não dá mais para eu errar. Entendeu? Porque daí você vai adquirindo o quê? O conhecimento. Através do seu erro. Tem gente que erra e nunca aprende. Aí é complicado, é difícil. Então, hoje, o que mais você precisa na sua vida é não repetir os seus erros antigos e é começar a ter conhecimento para você ter um índice de acerto maior. Então Deus ele espera isso de nós. A Bíblia fala assim, que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. Olha só que sério é isso. Se a nossa justiça ela não exceder a dos fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus são aqueles que dizem que servem a Deus, mas na verdade não servem. São aqueles que conhecem a lei de Deus, mas não seguem. Falam que tem que fazer, mas não fazem. Eles falam para os outros fazerem, mas eles mesmos não fazem. Os fariseus são aqueles que têm uma aparência de que buscam a Deus, mas não buscam. Então Deus está falando, vocês querem ser diferentes ou vocês querem ser como fariseus religiosos? Vocês querem realmente receber um conhecimento da verdade? Porque João 8,32 fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então hoje, você quer ser livre? Deus vai te dar o conhecimento para você ser livre. Porque às vezes a gente está com um pecadinho de estimação, a gente não consegue parar. Por quê? Porque a gente acha que é bom, mas na verdade não é bom. Na verdade, o pecado, o salário do pecado sempre foi a morte e continuará sendo a morte. E eu não quero entrar na folha de pagamento do diabo. Fala assim, eu não quero entrar na folha de pagamento do diabo. Olha para quem está do teu lado e fala isso. Fala assim, ó, não entra na folha de pagamento do diabo, hein? Que você seja mandado embora da empresa do pecado. Que você nunca mais queira passar perto. Que você atravesse a rua quando você passar. A descoberta, você tem que descobrir. Nós precisamos sermos garimpeiros espirituais. Quem são os garimpeiros? Aqueles que procuram ouro. Os garimpeiros que iam para as minas, lá em Minas Gerais, que ficavam lá meses, a busca do quê? De conhecer, de achar o quê? Ouro. Só que aí nós somos garimpeiros espirituais. A partir de hoje, você vai sair daqui para ser um garimpeiro espiritual, para ir em busca daquilo que Deus quer revelar para você. Você vai começar a descobrir muitas coisas. Você vai começar a se descobrir. Tem gente que nem se conhece, não se conhece. Você vai começar a descobrir até mesmo as suas fragilidades, porque o diabo sabe onde você é fraco, o diabo sabe onde você é fraca. Você é uma pessoa super legal, só que você tem às vezes fraquezas que o diabo já sabe. É só eu tocar ali que ele já para, é só eu tocar ali que ela já desanima, é só eu tocar ali que ela já vai falar que você vai separar. É só eu tocar ali que ela já vai falar, não, essa igreja não é para mim, vou para outra. É só eu tocar ali, é só ele tocar ali, ele já te conhece. O diabo te conhece. O diabo é um ser milenar, ele não é onisciente, porque onisciente é só Deus. Deus sabe o que a gente está pensando, o diabo não sabe, mas o diabo sabe porque ele te conhece, pela tua forma de reagir nas situações, pelas atitudes que você tomou, pelos passos errados que você deu, pelas tentativas que você cedeu quando ele ofereceu. Então o diabo sabe exatamente como derrubar um homem, uma mulher de Deus, mas hoje o Senhor vai colocar sobre você uma autoridade de conhecimento, e Satanás vai ter que retroceder da tua vida. Satanás vai entender
entender que acabou o tempo dele, porque o Senhor vai te mostrar toda a verdade. O Senhor vai te mostrar toda a verdade dentro de você mesmo. Deus está me mostrando aqui que tem coisa estragada na geladeira. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Tem coisa estragada dentro da geladeira. E quando tem coisa estragada dentro da geladeira, significa que você precisa tirar, que senão vai estragar tudo. O Senhor está falando, Ele vai mostrar onde está, e você vai enxergar, e vai ter que tirar, porque se você não tirar, as coisas vão apodrecer, e aí você não vai poder reclamar. Tira o que está, pode aplaudir o Senhor, tira o que está estragado. Deus vai te fazer descobrir coisas ao respeito do teu marido. Eu espero que os maridos sejam de santidade, que Deus vai revelar, amém? Deus vai fazer você enxergar coisas, vai descobrir coisas a respeito da tua esposa. Assim também espero que as esposas estejam em santidade, amém? Só que eu também falo no contexto de descoberta, é um contexto maravilhoso. Como é bom alguém falar a palavra certa na hora certa, amém? Amém, igreja? Como é bom você falar a palavra certa na hora certa, mas também como é ruim você falar a palavra errada na hora errada. Uma palavra incendeia uma casa. Uma palavra faz com que seu dia estava indo bem. Nossa, hoje parece que foi tudo bem na nossa casa. Uma palavra já faz virar o caos. Se você tivesse o conhecimento que aquela palavra não agradaria aquela pessoa, você não falaria sim ou não. Você não falaria. Você guardaria para você, mesmo às vezes sendo a verdade, porque nem toda a verdade é o momento certo da gente falar. Porque isso também é sabedoria. Eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu falo mesmo. Mas se você vê que vai matar a pessoa, espera um pouco, reflita, peça para Deus preparar o coração. Isso é sabedoria. Aí, quando você for falar, o terreno já vai estar preparado, Deus vai preparar todas as coisas, a pessoa vai te entender. O grande problema é que a gente sai falando as coisas sem pensar, sem refletir. Isso não é sábio. Posso ouvir um amém? Sejamos mais sábios, busquemos mais conhecimento, porque isso, o Senhor está falando conosco, isto nos levará à vitória. E aí depois, quando o terceiro âmbito é o conhecimento de Deus. Diga comigo, conhecimento de Deus. A inteligência, a descoberta e o terceiro, conhecimento de Deus. Esse daí Deus dá para as pessoas que buscam. A Bíblia fala em Tiago, no capítulo 1, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, mas não peça duvidando, porque senão não vai receber nada de Deus. Você está necessitando de sabedoria. A sabedoria, ela é dada para aqueles que pedem, para aqueles que clamam por ela. Sabedoria, na verdade, se você ler o livro de Provérbios, em muitos momentos ela aparece como uma pessoa. E aí então, é como se você conhecesse uma pessoa e essa pessoa andasse com você, e essa pessoa te desse todas as direções. A sabedoria é como se fosse uma pessoa. Deus criou a sabedoria como se fosse um espírito. A sabedoria é um espírito. Por isso que a Bíblia fala que em Isaías, que fala que repousará sobre nós o espírito do conhecimento, do conselho, do poder de Deus. Aleluia. E eu sei que esse espírito está repousando aqui como um lençol nessa noite. Esse espírito vai repousar sobre a igreja, e nós vamos sair daqui com conhecimento, nós vamos sair daqui com sabedoria, nós vamos sair daqui para resolver. Olha o que eu vou falar agora. O que é ter um conhecimento de Deus? É resolver casos difíceis. Deus vai colocar essa capacitação nas nossas vidas. Coisas que ninguém consegue resolver, você vai resolver, porque Deus está dando esse espírito de sabedoria na tua vida. Você vai ter sabedoria para trabalhar, você vai ter sabedoria para se relacionar, você vai ter sabedoria para colocar as coisas certas para falar. O Senhor está colocando em você sabedoria para você escolher o caminho certo. Vão aparecer vários caminhos, mas quem é sábio, ele entra pelo certo, porque ele é revestido da sabedoria de Deus. O que você conhece, muita gente não vai conhecer, porque
Porque Deus reservou para a igreja. O que a igreja sabe, o que você já sabe, muita gente lá fora gostaria de saber, mas Deus não revelou para eles, Deus revelou para nós. 1 Coríntios capítulo 1, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, olha só o que o apóstolo Paulo fala sobre o que nós temos, que as pessoas que estão lá fora, elas gostariam de ter, mas não têm. Ou seja, nós já somos privilegiados. Somos privilegiados, temos o que ninguém tem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem achou, diga amém. Certamente, olha o que diz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí no 20 ele fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria? Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora lê o 25 agora, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, você pode dar um glória a Deus só por essa palavra. Está falando que a nossa sabedoria que Deus nos dá é loucura para o mundo. O que é? Você dá dízimo na igreja, para o mundo é loucura, sim ou não? Você ofertar todo culto é loucura para o mundo, sim ou não? Você sair da sua casa, lá onde você mora, e vir aqui na igreja, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aquele que crê. Você sabe o que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus tem preparado para você. Por isso não queira que o mundo entenda a sabedoria que Deus tem te dado. Não queira, o mundo não vai entender, porque a palavra da cruz é loucura para o mundo. O que Jesus fez e a forma que a gente serve a Deus é loucura para o mundo. Não queira agradar todo mundo, você não vai agradar todo mundo. Não queira que as pessoas te entendam, elas não vão te entender. Por muito tempo da minha vida, a minha família não entendeu a minha forma de buscar a Deus, que eu sempre fui intenso com Deus. E elas não entendem, não. Por que para a igreja todo dia? Porque você quase não... Se você tiver que trocar um evento, você troca para estar na presença de Deus, para estar na igreja. A minha família não entendia isso, até que hoje eles começaram a ver o que Deus fez na minha vida. E a loucura que o mundo acha que você está fazendo é até Deus começar a realizar os milagres, os prodígios, os sinais que Deus está fazendo na sua vida. Quando Deus começar a realizar, aí eles vão começar a entender que a loucura para eles, na verdade, foi sabedoria para você, e tem sentido o que você está fazendo. Tem sentido o teu dízimo, tem sentido a tua oferta, tem sentido você vir para a igreja todo dia, tem sentido você não faltar nenhum domingo, tem sentido você trabalhar na obra, tem sentido você zelar pelo teu ministério, tem sentido. O que o mundo faz não tem sentido, o que o mundo faz é passageiro, o que nós fazemos para o mundo não tem sentido, porque nós não trabalhamos para o agora, nós trabalhamos para a eternidade, nós trabalhamos para o pós. Deus escolheu se revelar nas coisas mais simples. Deus, Ele colocou conhecimento em pessoas, às vezes, analfabetas. Pessoas que não têm nenhum diploma na parede. Mas Deus, quantos empresários que são bem-sucedidos, não tem uma graduação, não tem uma MBA, não tem uma pós-graduação, mas é empresário, bem-sucedido, ajuda até familiares que têm diploma. Por quê? Porque Deus colocou a sabedoria em quem Ele quer. Esse é o conhecimento de Deus. E Deus está colocando esse conhecimento na tua vida. Deus está colocando essa capacitação na tua vida. A palavra fala que José, por isso que, agora eu lembrei, ainda bem que eu lembrei. Quem está aí na leitura bíblica aí? 100 dias, vamos terminar em nome de Jesus. Domingo é folga, né? Domingo é folga, hoje não teve. Aí se você está de recuperação, você lê hoje. Se você está de recuperação, que eu já sei que você se deu assim enrolou, lê hoje. Já
Faça, vai até meia-noite. Terminou o culto, chega em casa e já lê tudo que você não leu. Entendeu? Por que ler a Bíblia é difícil? É mais fácil a gente pegar o que o pastor prega e tudo mais. Ler a Bíblia é difícil porque o diabo sabe que se você conhecer a palavra, a tua vida vai mudar. Se você conhecer as escrituras, a tua vida vai mudar. Aí quando o pastor pregar, você vai falar, faz sentido. Eu já li, realmente Deus falou comigo. Eu estou lendo, Deus está falando comigo. Eu não estou baseado. E quando o pastor falar uma coisa que não está na palavra, você vai saber. Mas hoje, se eu falar uma coisa aqui que não está na palavra, vocês vão ser capazes de aplaudir. Vocês precisam ter o conhecimento. O diabo não quer, porque o diabo quer que você seja escravo. Mas Deus não, Ele quer te dar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. E eu quero declarar em nome de Jesus que o conhecimento vai te libertar em todas as áreas da tua vida. O conhecimento vai te libertar. A palavra fala que José, ele foi vendido pelos irmãos. Vocês estão nessa parte? Passaram por essa parte já? José, a venda de José. Você viu que triste que foi? Os irmãos queriam matar José. Os irmãos venderam, aí ele ia matar. Rubem falou, não vamos matar. Ainda bem que ele falou, não vamos matar. Deus deu um pouco de sabedoria para ele não fazer a coisa errada. Você vê como que é importante no momento crucial, um pouquinho de sabedoria. Queria matar, imagina a maldição que ia vir sobre ele e sobre os outros. Então não vamos matar, vamos vender. Foi burro que eles fizeram? Foi. Mas até os burros Deus usa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, até os burros Deus usa. Não é uma indireta não, hein? Amém? Até os burros Deus usa. Até as mulas Deus usa. Até as antas Deus usa. Por que Deus não pode usar eu? Por que Deus não pode usar você? Mas Deus às vezes tem que recalcular nossa rota toda hora, né? Deus está parecendo um Waze espiritual. Erra o caminho, já fica verdinho assim para você mudar o caminho. José foi vendido. José foi acusado de estupro, foi preso. Depois ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro. O padeiro morreu. Porque eu achei muito engraçado essa parte. É muito legal que a gente vai lendo. Tem coisas que a gente não tinha prestado atenção, a gente começa a prestar. E eu prestei atenção numa coisa que eu nunca tinha prestado. Foi muito engraçado. O copeiro pediu a revelação do sonho para José. José falou assim, não, daqui 3 dias você vai voltar a servir o vinho, né? Só que o padeiro, pelo que eu vi na palavra, o padeiro estava só olhando assim, tipo, não queria nem falar com José, estava meio com inveja de, quem é esse cara? Eu era o padeiro do rei e tudo mais, né? O padeiro estava meio que não queria chegar perto de José. Mas quando o José falou assim pro copeiro, daqui 3 dias você vai voltar a servir o vinho pro rei, ele ficou empolgado, falou assim, para mim. Chegou perto assim, para mim, qual a revelação? Vai, começa aí a profetizar. Começa a falar o conhecimento que você tem. Aí José falou assim, para você quer que eu fale mesmo? Por isso que eu falei, descobrir, nem sempre o que a gente descobre vai agradar as nossas vidas. Por isso que é bom a gente estar em santidade, porque às vezes a gente fala assim, eu e Deus, é nóis. Eu e Deus, vixe, eu falo, Deus já ouve. Vai nessa, às vezes está faltando um pouquinho para vir um juízo. E a palavra fala que José falou o que para ele? O copeiro vai voltar a servir o vinho, mas você vai morrer daqui 3 dias. Aí na hora, não é de Deus essa profecia, eu vou para outra igreja. Falou que José não era de Deus. Só que passou 3 dias, o que aconteceu? O copeiro voltou a servir o vinho para o rei e o padeiro morreu. Foi enforcado. O rei mandou enforcar. Mas aí o que aconteceu? José pediu só uma coisa para o copeiro: quando você voltar a servir o vinho para o rei, não esqueça de mim. E a palavra fala que o copeiro voltou a servir o vinho para o faraó, mas esqueceu de José. Só que ainda que o copeiro tinha esquecido de José, Deus não tinha esquecido de José. E a palavra fala que no momento certo Deus se lembraria de José, porque Deus deu um conhecimento para José, que só José saberia interpretar o sonho do faraó depois. A palavra fala que esse faraó sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E ninguém sabia. Chamaram os sábios do Egito, chamaram os astrólogos do Egito, chamaram os profetas do Egito. Ninguém soube interpretar o sonho de faraó. Mas a palavra fala que nesse momento teve um estalo na cabeça do copeiro, e o copeiro falou: tem um hebreu que estava lá na cadeia, que interpretou o sonho, que eu ia voltar a servir o vinho. Eu voltei, falou que o padeiro ia morrer, morreu. E esse cara parece que ele tem uma luz, parece que ele é iluminado, parece que ele tem o espírito dos deuses. E o faraó então manda chamar ele. Mandaram chamar José, José entrou. O faraó falou: é você que está interpretando por aí, interpreta esse sonho aqui. E José, ele não temeu. José não temeu, ele disse assim: eu vou interpretar, mas não vem de mim, vem de Deus.
E a palavra fala que ele interpretou 7 anos de fartura, 7 anos de fome, e falou para o faraó: agora você pega um homem sábio, um homem ajuizado, e coloca para tomar conta do Egito, para acumular o alimento, porque quando a fome vier, o Egito vai ser o único lugar que vai ter comida. Posso ouvir um amém? E a palavra fala o quê? Que faraó falou: que homem há mais sábio, mais ajuizado, que tenha a unção de Deus como você. A partir de agora, você é o governador do Egito. Ninguém levanta um pé ou uma mão sem falar com você. Só eu serei maior do que tu no trono do Egito. E aí José, pelo conhecimento, conseguiu resolver uma causa difícil, interpretar um sonho difícil, e aquilo trouxe para ele o que? Reconhecimento. E eu profetizo essa unção de José na tua vida. Deus está colocando essa unção para resolver coisas difíceis. As pessoas vão dizer assim: ninguém faz como você faz. As pessoas vão dizer assim: ninguém fala como você fala. As pessoas vão dizer assim: ninguém vende como você vende. As pessoas vão dizer: ninguém negocia como você negocia. As pessoas vão dizer: ninguém toca como você toca, ninguém canta como você canta, ninguém dança como você dança, ninguém é mãe como você é, ninguém é pai como você é, ninguém é irmão como você é. Eu nunca vi alguém servir a Deus como você serve. Eu nunca vi alguém tão sábio e tão conhecedor como você. Aleluia! E para terminar, Filipenses capítulo 3, versículo 7, que diz assim, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento, diga conhecimento, de Cristo Jesus meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. O que é esterco? Cocô. Esterco para poder ganhar a Cristo. Ou seja, Paulo fala assim: vocês acham que vocês são sábios? Eu também era. Eu estudei na melhor escola, uma escola chamada Gamaliel. Gamaliel, escola estadual Gamaliel. Eu estudei numa escola lá no Cambuci chamada Gomes Cardim. Aí eu descobri que o apóstolo estudou lá também, Gomes Cardim. É escola de apóstolos. Paulo fala: eu aprendi aos pés de Gamaliel, mas tudo que eu sei hoje, para mim hoje não serve para nada, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tudo que eu sei hoje, para mim, eu perco para que eu possa ganhar a Cristo. Tudo que eu tenho hoje não se compara. Tudo que eu já conheci, todos os lugares que eu já fui, todos os deuses que já me apresentaram, todas as igrejas que já me apresentaram, todos os líderes que já me apresentaram, todos os louvores que eu já ouvi, todas as músicas do mundo que eu já ouvi, todos os prazeres, todas as baladas que eu frequentei, não se compara ao que hoje Deus está me mostrando. Hoje eu estou tendo a revelação de Cristo. Eu estou tendo a revelação de Cristo, e para mim é um privilégio conhecer o Filho de Deus a cada dia. Sabe por que me dá ânimo para vir para a igreja? Sabe por que eu fico animado, mesmo quando vocês estão desanimados aí? Porque a cada dia eu estou conhecendo o Filho de Deus e cumprindo o meu propósito. Cada culto eu vejo uma parte dele. Tem gente que pensa assim: quando Jesus voltar, nós vamos ver Jesus. Essas pessoas são pessoas que ainda não têm o conhecimento, porque Jesus, nós estamos conhecendo Ele a cada dia. Quando Ele chegar, a gente só vai ter a confirmação do que a gente já viu. Nós não vamos ver Jesus, nós já estamos vendo Ele a cada culto, a cada dia, a cada momento, a cada leitura bíblica, a cada oração, a cada vinda na igreja, a cada dia que a gente trabalha para Ele. Nós estamos vendo Jesus. O Cordeiro está cada vez mais perto, o Cordeiro está sendo cada vez mais revelado para nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele é tudo. Eu vou falar uma coisa para você: você está procurando alguma coisa para ser feliz? Ele é tudo que você está procurando. Ele é o começo, Ele é o fim de todas as coisas. E só entrará no céu aquele que o conhecer suficientemente
para aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.